Povo, boa tarde, como vocês estão? Boa noite para vocês que estão aí no Brasil. Hoje a gente vai ter uma live muito bacana com a Juliana Stockinger da Seven Migration para contar para a gente, comentar aqui com a gente sobre essas mudanças aí no sistema de imigração aqui da Austrália. Então vamos aguardar a Juliana entrar e a gente vai fazer essa live que vai ajudar muita gente com muita informação bacana. Ó, já vi aqui que ela já entrou. Oi, Né? Ai, oi, Ju, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia? Muito obrigada por ter aceitado fazer essa live, viu? Demais. Tô Imagina, eu tentando que aqui ver se eu agradeço, né? tirei, Eu tô tirei os tentando me comentários, posicionar assim. também, parece meu carão, assim, mas tá tudo Jeito dos bem. cabelos. Botei um planozinho de fundo bem Austrália para ficar bacana. Tá Também para faltando as esconder a projeções, salinha. tá faltando as Também pra... projeções aí. é, Não, também para esconder a salinha que eu vim para fazer a live, né? Porque eu tô no trabalho. Aí eu dei um jeitinho, vim aqui na salinha, mas vai dar certo. Tudo por essa galera que tá aí do outro lado da telinha, galera no Brasil acordada até agora, né? Tá super tarde lá. E a galera aqui na Austrália também, hora de almoço. Vamos lá, Ju, vamos ajudar essa galera. Vamos que vamos. Então Nossa, vamos lá. faz tanto tempo que eu não faço live que eu chego a estar meio perdida aqui, mas esse pessoal é gente boa, então tá tudo certo. Olha, gente, a Juliana, além de tudo, de maravilhosa, que vocês já conhecem ela, para quem não acompanha ainda a Juliana, ela é agente de imigração registrada aqui na Austrália e ela é a minha agente de imigração. Então, além de tudo, ela é a pessoa que eu confio demais. Então, estou muito feliz que ela aceitou fazer essa live, assim, de coração, né, para ajudar todo mundo que segue a gente, que não segue ela ainda, mas que vai passar a seguir, né? E então, vamos lá, Ju, bora lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos começar pelo começo. Comenta aí com todo mundo o que que mudou, ou o que que tá para mudar, o que que foi proposto para mudar aí na imigração, no sistema de imigração da Austrália. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, né, apertem os cintos, porque realmente a gente acredita, a gente entende que as mudanças vão ser bem radicais no mau sentido, né, mas Uhum. realmente a proposta aí de reforma no sistema é imensa. Né? Então, acho que antes de mais nada é importante explicar para o pessoal, né, Li, que talvez não esteja tão atento a isso, mas a gente teve um pronunciamento da ministra do Home Affairs. Agora eu acho que já faz em torno de cinco semanas, né? 5, 6 semanas que a gente teve o pronunciamento, onde ela basicamente decretou, né? O sistema de imigração da Austrália está quebrado, né? Ele não está mais funcionando no sentido de contribuir, enfim, para as necessidades do país. E, claro, isso tudo teve base, né, em estudos com pessoas de diversas indústrias, né, com experts no assunto, e resultou numa proposta de mudanças que, para vocês terem uma noção, tem aí quase 200 páginas. Acho que são 100, sei lá, 97 páginas aí dessas propostas de mudança. Basicamente, esses documentos estão abertos para quem quiser ler, né? Estão disponíveis no site do Departamento de Imigração e, basicamente, eles apresentam alguns problemas e, no final, eles indicam aí algumas propostas, né, de reformas em alguns pontos dos processos principais aí de conhecimento de vocês. Entre termos esse anúncio e termos, né, a divulgação aí dessas propostas de reforma e essas propostas serem de fato implementadas, e quando eu digo implementadas é no sentido de refletirem numa nova lei, nas leis serem reescritas, não é? Obviamente demora, tá? Esse processo não é um processo rápido, e as pessoas, eu vejo que está todo mundo muito ansioso e muita gente, inclusive, afirmando que essas mudanças vão entrar em ação agora em 1º de julho e não é a realidade. Então, todo mundo vai ter que respirar. Porque, só para o pessoal entender, geralmente, a cada mudança de ano fiscal, entram as mudanças que foram anunciadas. Então, assim, na Austrália, a mudança de ano fiscal é no dia 1º de julho. Então, a gente, teoricamente, está acabando o ano fiscal de 2, 23, 2022, 23, 2, e 3, já 2,
É 22, 23 e vai entrar no ano fiscal 2023, 2024 a partir do dia 1º de julho. Então, a galera que já está aqui mais acostumada com esse sobe, desce, vai e vem, entra e sai de lista de profissão, tá, fica tenso porque sabe que todo começo de julho tem essas mudanças, né? Então, é isso aí que a Juliana está tentando explicar. E claro que sempre tem algumas mudanças e teremos algumas mudanças e tem, inclusive, né, parte dessas reformas aí que algumas questões já foram implementadas, logo a gente vai entrar no mérito do que já foi oficializado e que realmente vão passar a valer em 1º de julho e tem mudanças. Eu não estou dizendo que não teremos mudanças, teremos possivelmente revisão de lista, teremos mudança em listas estaduais e regionais aí para vistos skilled, já tivemos a confirmação do aumento do salário mínimo especificamente para vistos de sponsor, né, o que a gente chama de TSMIT, de 53.900 para 70, que vai passar a valer. Existem discussões no sentido de término do visto 408, né, na vertente de pandemia, o visto que todo mundo chama de Covid, né, de Covid o visto visa. Covid. O visto Covid é Covid visa, mas também não há uma confirmação. Existe, claro, né, uma ampliação do período de graduate visa para determinadas pessoas que estudam, né, higher education em cursos específicos. Então, existem sim questões já, né, que já foram transcritas aí, digamos, né, para a legislação, no sentido das mudanças serem efetivadas. Mas muitas dessas mudanças, e aí quando eu falo nisso, eu coloco, né, a base desse material que a gente vem estudando sem parar desde o anúncio, de fato a gente espera que seja a partir do final do ano ou até nos próximos anos para algumas delas, tá? Então, todo mundo vai ter que... a gente já está acostumado, para quem já está aqui, até para quem está fora, né? Já estamos acostumados com esse clima instável, né? De que as coisas podem mudar, os planos, as estratégias são variáveis. Mas a tendência é que muitas estratégias criadas hoje, elas mudem completamente, né? Então, a pergunta mais comum que eu tenho hoje: e aí, Ju? Para melhor ou para pior? Não é muito difícil a gente dizer se é para melhor ou para pior. A minha visão, e vejam bem, eu sou uma, né, agente de imigração desse país, temos muitos. A minha visão é que a resposta não vai ser é bom ou ruim para todos. Tem pessoas que serão beneficiadas e pessoas que serão prejudicadas. E isso vai estar muito vinculado, na minha opinião, com empregabilidade, salário e nível de inglês. Então, eu acho que... Você acha que o sponsorship, que é o visto de trabalho, vai continuar sendo uma das melhores estratégias para se tentar pegar a residência por agora? Essas perguntas são sacanagem, né, Li? Eu diria, eu colocaria de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o programa que vai... Não é nem o programa, porque tudo é Skilled Migration, mas os vistos que sofrerão um maior impacto com essas mudanças serão os Skilled Visas. Né? Que geralmente é aquele que a pessoa aplica direto para quem está no Brasil que ainda não entende as nomenclaturas. Skilled Visa é quando você já tem uma profissão que está na lista e você vai reconhecer essa profissão e você vai aplicar direto para residência permanente por essa profissão. Esse é o Skilled Visa. Na verdade, temos 3 Skilled Visas, o nacional, estadual e regional. Basicamente, todos eles são através das skills, das habilidades dos profissionais que se encontram em demanda ou no país, ou no estado, ou em áreas regionais dentro dos estados e territórios. O programa é para atrair esses profissionais qualificados e ele funciona através de um sistema de pontos. Então, a pessoa precisa validar a profissão, ter uma boa nota na prova de inglês, atingir uma pontuação mínima num teste de pontos e ela compete, né, com essa pontuação para um convite a esse visto. Então, esses vistos, né, na minha concepção, na minha visão, são os vistos que serão mais impactados com todas essas mudanças. Em termos de vistos de sponsor, que são vistos patrocinados por empresas, né, vistos de trabalho, vamos colocar assim, eu não vejo grandes mudanças na estrutura desses vistos. Né? Então, o que já foi confirmado, que é a ótima notícia, né, que já tivemos, e, enfim, essa é a melhor de todas. Já gostei dúvida, dessa. Né? É que pessoas que antes podiam pegar esse visto temporário, um visto temporário de sponsor, e pelo fato da sua profissão não estar numa lista de demanda prioritária, numa lista de demanda nacional, na lista de demanda nacional da Austrália, não tinham um caminho à residência permanente através da empresa, passarão a ter. Então teoricamente, todas as pessoas que conseguirem pegar o sponsorship, todas essas pessoas passarão a ter o caminho para a residência?
É o que tudo indica que vai acontecer. Sim. Nossa, então só voltando aqui ao tempo um pouquinho. Eu cheguei em 2016 na Austrália. Em 2017 teve uma mudança que quebrou as pernas de muita gente, porque existia o visto, como era o nome? 457. 457. Eu ia falar 497, nada a ver. 457. Esse visto 457 era bem parecido com essa proposta, de que o sponsor ele dava direito a pegar a residência. Aí, em 2017, uma galera que já estava aqui há um tempo, estudando, tentando, tal, tentando pegar o sponsor, mudou a regra. Esse visto 457 se transformou em não sei quantos vistos diferentes, e muita gente perdeu a chance de pegar a residência porque a profissão que ela ia pegar o sponsor não daria caminho para a residência, só algumas profissões. Então, até agora, não indicaria que se porque você pegou um visto de trabalho, você ia pegar a residência. Teria que ser numa profissão que desse caminho para a residência. Ao contrário, caso contrário, você ia ficar um tempo, podia renovar e depois tchau, não era? Basicamente, é exatamente isso. De uma forma, né, mais resumida, eu diria, tínhamos uma lista consolidada de profissões até então. Então, a lista consolidada era a base para você poder, né, para que as pessoas pudessem ser sponsoradas na época no visto 457. E todas aquelas pessoas no 457, depois de 3 anos, na verdade na época eram 2 anos trabalhando para a mesma empresa, junto ao mesmo, no visto de sponsor, com o mesmo empregador, elas podiam chegar à residência. Em abril de 2017, que era muito bom. Em abril de 2017, eles fizeram a separação dessa lista consolidada entre medium e long term, que é a lista nacional, e a short term, que é uma lista secundária, e eles determinaram que apenas os da medium e long term teriam esse caminho, os da short term não teriam esse caminho específico, não que eles não tivessem outros, mas esse caminho específico não. E eles também determinaram que o período para aqueles que tinham esse caminho seria de 3 anos com a mesma empresa no visto de sponsor. Então, o que eles, né, divulgaram agora? A gente já tinha, e vejam bem, a gente já tinha uma concessão em função do Covid para alguns desses profissionais na lista secundária. Na verdade, ainda temos, é uma concessão que, em princípio, está válida até 1º de julho de 2024, mas nesse pronunciamento e depois na confirmação subsequente, eles disseram que todas as pessoas na medium long term, na short term e na lista regional, inclusive, que estão no visto 482, né? Tudo indica que aqueles que vão estar no 482 também ficam 2 anos e tem esse caminho à residência através do empregador. Gente, vejam bem, através do empregador, não é um caminho independente, a empresa tem que fazer um novo processo no final da linha, mas isso é uma notícia sensacional, porque realmente fez com que, milhares e milhares de pessoas que não tinham esse, né, esse caminho, elas passaram a ter. Então todo novidade... mundo que já tem o 482, que já está no 482 de agora, vai passar a ter direito a partir do momento que mudar a regra, né? Exatamente, exatamente. Então, o que temos hoje é uma confirmação que de fato é isso. O que não temos é a data de início para isso. Então, a gente vai ter diversas situações daqui em diante. Se Deus quiser, as confirmações vêm mais rápido do que isso, mas digamos pessoas que estão num visto de 2 anos, onde você precisa exatamente 2 anos para entrar na residência, o que significa que elas vão ter que aplicar para o visto permanente no último dia do visto delas. Elas só vão ter aquele dia para aplicar para o visto permanente. E já tem que estar, claro, né, com toda a documentação prontinha. Prontinha, porque tem que ser naquele dia. E caso essas pessoas estejam com visto de 2 anos a expirar nos próximos 6 meses, e se porventura a gente não tiver a confirmação ainda até o início do ano que vem ou até o final desse ano, essas pessoas terão que renovar por um visto de sponsor de pelo menos mais um ano para ter esse fôlego e chegar no 186. Então, essa notícia é confirmada, mas obviamente não está em ação ainda. Não temos isso, né, efetivado para que a gente possa dar entrada no processo para os nossos clientes. Mas tem bastante gente que, inclusive, já assinou o contrato para começar o processo nessa expectativa. Sim. Sim. Eu sei que a gente só vai responder pergunta no final, mas só entrou uma pergunta aqui para não causar confusão. Tem uma pessoa perguntando se ela entendeu certo que o visto de Covid só vai até o dia 1º de julho de 2024. Só para não ter confusão, Ju. Só responde essa aí, que depois a gente responde as outras perguntas. Não tem confirmação, tá? Até o presente momento a gente não tem absolutamente nenhuma confirmação de que o visto vai acabar em 1º de julho.
existem algumas concessões para outros vistos, que eu não vou entrar no mérito, senão vai confundir, que muitas vezes eles dizem que se a pessoa aplicar até, né, até 30 de junho, ela vai ter acesso, blá, 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 blá. E uma dessas concessões é para o visto Graduate, para o 485, onde eles dizem que pessoas que estão no Graduate Visa, e eles mencionam que expire até 1º de julho, se elas aplicarem para um 408, né, um Covid Visa, elas vão ter 2 anos de Covid Visa ao invés de 1. Então, a questão toda tem alguns indícios que isso pode acontecer, mas não tem data oficial, não. Certo. Eu queria fazer um comentário sobre o Covid Visa, e você, por favor, me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou agente de imigração, mas o Covid Visa, ele foi um visto emergencial criado durante um período crítico, que foi o período do Covid, onde muitos estudantes e pessoas em vistos de trabalho ficaram presos aqui na Austrália. E para que essas pessoas não ficassem ilegal, a Austrália também não queria perder essas pessoas, eles criaram um visto onde elas poderiam ficar legal, que foi o Covid Visa. Só que o que eu tenho visto muito é pessoas vindo para a Austrália como turistas e usando o Covid Visa como uma ponte para ficar mais tempo aqui e depois eu vou mudar para estudante. Na minha opinião, Juliana, me corrija, a imigração pode entender isso de uma forma muito ruim para a pessoa, porque assim, por que você aplicou para o Covid Visa se a sua intenção era estudar? Por que você quis ganhar esse tempo? Assim, uma vez que a Austrália entende que você está tentando dar curva. um giro, tentando dar uma curva, uma vez que ele não acredita em você, porque tudo aqui na Austrália é não acreditar. Uma vez que ele acha que você está mentindo para eles negam o visto, porque eles vão dizer que a sua aplicação não é genuína. Então, assim, Covid Visa, na minha opinião, é no último caso. E não como uma estratégia de vou como turista, depois vou para o Covid Visa, depois vou para estudante, para ficar usando um como ponte para o outro. Porque o Covid Visa, como a Juliana falou, pode inclusive acabar, porque foi um visto criado numa situação emergencial. O que acontece é assim, gente, tá perfeito, Li, eu super concordo com você. O 408, na verdade, o visto 408 sempre existiu. O que acontece é que o 408 tem diferentes vertentes e eles inseriram dentro de uma das vertentes como se fosse a vertente para a pandemia, tá? Para o evento de pandemia. Então, sim, com certeza ele vai terminar. Ele não é um visto que é para, né, que é para ficar. Ele é um visto, digamos, tapar o sol com a peneira, não há dúvida que sim. Como eu utilizo o 408, e de fato ele ajudou muita gente, mas como eu utilizo o 408 dentro das estratégias dos meus clientes. Se a gente tem uma estratégia clara para a pessoa aplicar para um Sponsored Visa através de uma empresa, né, para a pessoa aplicar para um Skilled Visa, ou não se aplica para um Skilled Visa sem convite, mas para tentar competir para um Skilled Visa, e a pessoa tem um perfil interessante, que tudo indica que ela vai conseguir um convite num espaço curto de tempo. Se a pessoa tá certa que ela vai fazer uma faculdade e ela tá precisando se organizar financeiramente para entrar numa faculdade, né, onde ela vai investir bastante num curso. Aí o 408 entra em ação. Né? Você tem que ter uma estratégia onde você vai atingir algo mais dentro desse visto, que não simplesmente ganhar tempo para aplicar depois para um VET. E a verdade ele não necessariamente vem com restrição de aplicação depois. A maior parte, eu nunca vi um vir com esse tipo de restrição, embora possa. E também não tem nada na legislação que diga que vocês não podem ir para um visto de estudante depois. Mas a gente começou a se deparar, não é nós, mas as agências de estudante começaram a entrar em contato com a gente, obviamente se deparando com negativas de visto de estudante depois do Covid, o que a gente sabia que ia acabar acontecendo em algum momento. Então é lógico que não é para todos, é lógico que não é genérico, não é todo mundo que vai ter essa negativa, mas a pessoa tem que se organizar muito bem para qual tipo de curso vai escolher depois para não cair nisso. Porque, concordo com você, é um visto bastante perigoso para aqueles que não têm uma estratégia ainda definida. Exatamente. Boa. Então você continua falando aí sobre as mudanças, né? Que a gente acabou conversando aqui sobre outras coisas, mas pode ir, Ju, vai, continua falando aí sobre as mudanças. Gente, então, é um pouco difícil e é tudo uma questão de interpretação, né? Então, né, vejam bem, a gente tem, obviamente, todos esses indícios, né? Essas afirmações do que está funcionando, do que não está funcionando. E lógico que a gente lê essas propostas de reforma e a gente interpreta da nossa forma. Nem todos os profissionais terão a mesma visão disso, tá?
Mas algumas coisas elas se destacam, né? Então eles falam na simplificação dos vistos, né? Então hoje a gente tem uma centena de vistos e eles tem um né, das sugestões ali de reforma que eles falam, inclusive, em simplificar para que a gente tenha aí entre 10 e 15 vistos no máximo. Então há a simplificação dos vistos em si. Eles mencionam, eles batem bastante nos vistos estaduais, skilled e regionais. Não é que eles não estão servindo ao seu propósito, mas que eles não contribuem de forma tão específica com o país, né, como a gente gostaria que eles contribuíssem. Então, de uma certa forma, há um questionamento sobre a maneira como o programa funciona hoje. Então, eles mostram que as pessoas que vão para regionais, elas acabam ganhando um salário um pouco menor e, com isso, elas contribuem financeiramente menos com o país e que a maior parte das pessoas, elas não conseguem permanecer na regional por muito tempo depois de adquirirem o visto, que elas acabam indo para as grandes cidades. Então, eu pressuponho que alguma reforma nesse sentido, né, vai vir. Eles mencionam muito, eles fazem um paralelo, né? Eles traçam um paralelo em muitas situações com os programas de outros países, UK, Canadá, mesmo Estados Unidos. E dá para perceber que em muitos dessas comparações, eles mostram que o sistema, né, o teste de pontos que temos hoje para vistos skilled também não contribui. Não é que não contribui, como é que eu vou explicar? O teste de pontos, na visão, né, do governo atual, não está focando no que é principal dos profissionais que a Austrália quer. Então, eles dizem que existem os pontos principais do teste, né? As skills, o nível de inglês e o que mais? Skills, nível de inglês. Tempo de experiência. Que daí Tempo de entra experiência. skills, inglês, se não me engano, idade, tá? Eu acho que é os 3 pontos principais. Idade. Idade. E aí eles mencionam que, por exemplo, as pessoas podem ter uma alta pontuação nesses 3 critérios, mas daqui um pouco o critério de desempate por ser pontuação vai ser aquela pessoa que ganhou 5 pontos porque estudou em 2 anos numa área regional. E na visão deles, estudar numa área regional não mostra quem é melhor ou pior. Então, eles batem no teste de pontos e com certeza o teste de pontos vai ser reformulado, não há dúvida que sim, não há dúvida que vai. Não consigo entender diante dessa proposta qualquer coisa diferente que não a reformulação do teste de pontos. Eles mencionam que hoje no teste de pontos, eu sei que tem várias perguntas quanto a isso, né? Que o teste de pontos hoje impõe como limite máximo a aplicação de um Skilled Visa com 45 anos. Eles não estão em nenhum momento dizendo que a idade vai ser ampliada, tá? Não há nada nesse sentido ainda para nenhum tipo de visto. Mas eles mencionam, eles comparam com o programa, por exemplo, do Canadá, que a pessoa vai diminuindo a sua pontuação de acordo, né, com o que vai envelhecendo. Mas tipo é uma assim, não diminuição impede gradual. a pessoa de aplicar. Não impede a pessoa de aplicar. Ela só tem Né? menos Porque agora, pontuação. porque agora é tipo assim, você tem que aplicar, fala 45, mas tem que ser 45 incompleto, né? Se você já tiver 45, 44 mãos e meia. É isso, não pode, 45 não pode virar 45. completos. Isso, é tipo 44 e 11. Se virou 45, teoricamente esquece, porque já tá, não dá mais. É como se já deu, fechou a porteira, não dá. Pelo sistema normal. Aí eu sei que talvez não tivesse nada a ver, mas eu acho que se a gente comentar um pouquinho do Dama agora, assim, por alto, porque também tem várias pessoas perguntando, porque assim, tô com 45 e agora não tenho mais chance de nada. Então comenta sobre o programa do Dama um pouquinho para o pessoal entender. Claro. E fala se também vai ter mudança, porque tiveram perguntas sobre isso também. Claro. Então, gente, hoje a gente tem, né, 12 damas à disposição. Dama nada mais é do que um contrato de uma região específica da Austrália, ou de um estado, de um território com o governo, no sentido de mostrar que ali existem necessidades específicas que não necessariamente batem com as necessidades do país como um todo. E o principal propósito dos damas, entre outros propósitos, é justamente abranger profissões que hoje não dão nenhum tipo de caminho à residência permanente. Então, né, o que eles chamam de profissões de um lower skill level, né, de uma habilidade necessária menor do que as demais.
Então, basicamente, o Dama é esse contrato, né, onde caso uma empresa nessas regiões queira patrocinar um profissional que conste nesse contrato, a empresa pode fazer uso desse programa, que nada mais é do que um visto temporário de sponsor 482 na vertente Labor Agreement, tá? Então, ele é um sponsor, mas ele tem sim essas concessões. E uma das concessões que ele tem, e não são todos eles, mas que alguns têm, é a concessão de idade. Então, por exemplo, os damas de South Australia, eles permitem que as pessoas apliquem para residência até 55, através da empresa. Olha que maravilha! Bem legal. Então, tem vários que têm concessão de idade, tem alguns que não têm, como, por exemplo, este novo Dama, que é o que muita gente vem falando por aí. O que é o novo Dama? Eles criaram um contrato né, específico para pessoas que trabalham na área de aged care. Então, é mais para os enfermeiros na área de suporte pessoal e o pessoal que trabalha com disabilities and aged care, né, care como é que fala em português? Como cuidador de idosos e pessoas com deficiência. Onde essas profissões, elas elas tinham poucas opções de visto até então, e eles então criaram um Dama, esse contrato, que ele não tem localidade específica, o que é muito bom. Então, uma empresa em Sydney pode fazer uso desse contrato para essas profissões. Mas, por exemplo, esse não tem uma ampliação no fator idade de idade. Residência permanente. Então, quando a gente fala em Dama, o que as pessoas têm que cuidar é que cada Dama tem os próprios termos. Então, e não necessariamente o que serve para uma profissão dentro daquele Dama serve para outra. Então, Dama é algo muito específico, é sponsor, mas sim, ele dá uma sobrevida, né? Eu não gosto desse termo, mas ele dá uma sobrevida para aqueles que já estão próximos dos 45 anos ou já passaram dos 45 anos numa tentativa de residência. Olha só como é importante você conversar com a agente de imigração. Porque, assim, é muito interessante que você pegue informações, tanta informação gratuita que tem na internet, é muito legal. Você já vai tendo aí ideias, até para você quando for conversar com seu agente de imigração. É legal participar dos grupos, né, de brasileiros? Legal. Mas só o agente de imigração é que vai poder pegar teu currículo, analisar e dizer o que tu pode fazer, quais as chances que tu tem. Olha só, o Dama até agora, para mim, Liane, era uma coisa que era só para áreas bem remotas de regionais. Tem um Dama em Sydney, mais uma opção para alguém tentar pegar uma residência por aqui. Então, assim, vai na consulta com a agente de imigração, com a Ju, né? E ela pode ver que o Dama pode ser uma estratégia para você e que você não precisa mudar lá para South Australia, por exemplo, né? Então, assim, muita gente quer economizar porque é pago a consulta. Gente, o valorzinho que tu vai pagar vai definir a estratégia para pegar a tua residência. Para de fazer essas economias bestas. É que é muito específico, né, Li? Até eu tenho que me corrigir aqui, tá, gente? Eu mencionei Dama, mas na verdade eu quis dizer um Labor Agreement. Tá? Então, o Dama é um tipo de Labor Agreement. Então, esse do Aged Care, ele não é um Dama. Porque ele é um contrato específico de uma indústria. Então, é o que a gente chama de Industry Specific Labor Agreement. Então, mas é mais uma chance, de qualquer forma, né? Mas é um labor. É mais um caminho. É mais um caminho. Por que eu estou mencionando, né? Por que é legal falar disso, desses Labor Agreements? Porque ele é um assunto complexo e ele é muito específico. E a gente tem diversos tipos de Labor Agreements, portanto, não tem como a gente entrar no mérito de todos eles. Mas por que hoje ele se mostra importante, mais importante do que nunca? Porque dentro dessa proposta de reforma, eles batem muito na divisão. O que eles querem fazer? Eles querem facilitar para pessoas de determinadas profissões que têm um alto salário. Eles falam o tempo inteiro que eles estão perdendo pessoas, né, super skilled para outros países pelo tempo, pela demora, pela dificuldade que as pessoas têm de obter um visto aqui. Então, eles meio que estão querendo dividir, né, as possibilidades de visto, vamos colocar assim de uma forma não técnica, em 3 divisões, dependendo do salário desses profissionais. E na última divisão, a gente tem justamente essas profissões que atraem um salário baixo. E vejam bem, isso é muito importante de vocês entenderem. Qual é a razão
de determinadas profissões que atraem um salário baixo não terem as possibilidades de visto que outras têm. Porque quanto mais baixo o salário, mais risco de exploração. Uhum. E eles querem evitar ao máximo que qualquer programa de imigração ajude na exploração, entende? Na área de trabalho. Então, essa é a razão pela qual aqueles de menor salário acabam sendo prejudicados. Infelizmente, é isso que acontece, tá? Então, o Labor Agreement, como esse, né, que foi criado para a Aged Care Industry, eu acredito que a maneira de incluir essas pessoas que são extremamente necessárias no país hoje, mas que ainda têm esse salário diminuído, vai ser através da criação de outros Labor Agreements, para que empresas possam fazer uso deles. Porque dentro de um Labor Agreement, a checagem, o monitoramento, ele é muito mais... Eles escrutinizam muito mais, eles monitoram muito mais. Então, toda a visão, né, que se tem hoje é que pessoas que estão mesmo no sponsor 482, que não tem um salário muito alto, elas estão mais sujeitas à exploração no ambiente de trabalho, que é o que a gente quer, é o que se quer evitar. Então, eles falam em monitoramento, fiquem de olho nisso, num monitoramento muito maior daqui em diante. Eles falam no cruzamento do Departamento de Imigração com Taxation Office, para justamente fazer a verificação na questão de cumprimento de condição de visto e exploração. Então, eles estão muito preocupados com isso, tá? Então, por mais que para todo mundo não tenha essa relação direta, para eles tem essa relação de salário mais baixo, maior chance de exploração e, portanto, né, não contribui aí também com o país ter os melhores profissionais. Né? Mas enquanto você estava falando, Ju, eu me lembrei de uma frase que você me falou e batia muito com o que a gente tinha no nosso coração naquele momento, que era tipo assim, e vai até respondendo uma pergunta da menina que fez aqui, se pode aplicar o 482 em Sydney. Muita gente acha que só a regional é um caminho. Regional, eu digo, só mudando para outras cidades é um caminho, que Sydney e Melbourne, por exemplo, é impossível de pegar. Eu peguei o 482 em Sydney e entrei no caminho para residência em Sydney. Pra gente, não a gente quer pegar a residência na Austrália? Quer. Mas a gente já vem num caminho de tanta. Um caminho de tanta pedra que a gente chegou no ponto que a gente falou: se não der certo em Sydney, a gente vai para outro país. A gente chegou nesse ponto. Não vamos mais perder tudo que a gente construiu aqui para ir para outro estado, recomeçar do zero, não sabe como é que vai ser, nananã, enfim, nossa opinião. Para muitas pessoas vale muito a pena, mas para a gente, na nossa decisão, não era a nossa estratégia. Então, assim, é como a Juliana falou para mim na época: você quer mudar? É isso que você quer? Porque a partir do momento que você sai de Sydney, você vai perder todo o teu histórico que iria lhe facilitar numa aplicação em New South Wales. Então, assim, conversar com a gente de imigração mais uma vez é a melhor coisa que vocês podem fazer e sair desses estereótipos de que Sydney não tem chance nenhuma, Melbourne não tem chance nenhuma. Não. Converse com a gente de imigração antes de tomar qualquer decisão precipitada, porque a gente viu aqui que existe os Labour Agreements que você pode tentar como uma opção também, né, Ju? Com certeza. E, gente, assim, eles batem bastante nessa proposta de reforma no salário, tá? Eles batem bastante em salário. E quando eles batem em salário, é claro que está diretamente vinculado à empregabilidade, se é que vocês concordam comigo, mas é isso aí. Não tem como, né, medir salário se você não está empregado. E eles vão, sim, tentar, acredito eu, incluir essa questão de salário de alguma forma no teste de pontos, como eu acredito que tem até outros países que fazem, tá? Então, qual é o ciclo que a gente fica? E, de novo, não me leve a mal, porque eu sou super a favor de várias pessoas irem para áreas regionais onde apresentam um caminho interessante para elas. Mas tem pessoas que têm um perfil pronto para estar nas grandes cidades, tem chance de trabalho nas grandes cidades, onde o mercado de trabalho, obviamente, é muito bom. E para essas pessoas, não necessariamente ir para uma regional vai apresentar melhores chances de obter um visto. De fato, não. O que eles mencionam é justamente isso, né? O salário é um fator relevante, mas obviamente as pessoas vão ganhar um salário maior nas grandes cidades. Então, eles
eles vão ter que organizar, né? Eles vão ter que reescrever aí, enfim, esse programa de uma forma que eles pensem em todos esses detalhes, né? E são detalhes bastante importantes. Mas o que, assim, só para uma questão de tempo, né? Fazendo um resumo também, o que me parece, né? Eles falam bastante das pessoas que vêm estudar VET, que não necessariamente contribuem tanto com o país. Eles falam né, de uma ampliação do tempo de graduate visa para determinadas profissões. Eles falam, inclusive, em bater o tempo de graduate visa com a necessidade específica daquela profissão. Por exemplo, um eletricista precisa 3 anos para conseguir uma licença para atuar como eletricista na Austrália. Então, o graduate visa do eletricista poderia ter uma duração diferente dos demais. Então, eles falam que hoje o grande problema é que as pessoas vêm estudar, elas se formam numa área que né, que está em demanda naquele momento, elas têm um visto temporário de trabalho depois desse curso que não dá o tempo necessário para que elas se insiram no mercado de trabalho a ponto né, de se qualificar e estar pronta de fato para isso. Então, eles falam na ampliação do mercado de trabalho. Eles falam do graduate visa, perdão, para essa colocação no mercado de trabalho. Eles falam... O visto 485, né, Ju? 5, exatamente. Então, eles mencionam isso. Eles falam muito... Eles batem um pouco que o visto para investidor, que é um visto... A maior parte de nós tem pouco acesso, que não está servindo tanto ao seu propósito, então eles falam em reformulação disso também. Que mais que eles mencionam? A questão do teste de pontos. Eles batem muito em inglês, gente. Muito inglês, então eles dizem que as pessoas para se colocar no mercado de trabalho precisam um bom inglês. E eles citam ali que determinados cursos deveriam pedir um nível de inglês já mais avançado antes das pessoas entrarem nos cursos em função disso. Então, assim, o resumo da situação é, para que a estratégia funcione, na minha visão, e voltaremos aqui para falar quando tudo estiver né, efetivado, né, Li? Vamos nos corrigir. Assinadinho. Eu vou dizer, eu errei lá atrás, eu acertei lá atrás, e a gente vai fazer isso. Mas o que vocês têm que se preparar? Eles querem pessoas estudando e trabalhando, eu vivo batendo na mesma tecla, estudando e trabalhando naquela área que elas estão estudando. Essa coisa de escolher a profissão X para caminho de imigração, porque o amigo diz que é mais fácil, não é o propósito. O propósito é se formar, se qualificar, trabalhar, e aí então né, crescer dentro da sua própria carreira e ter uma oportunidade de residência permanente. Eles não querem pessoas ficando aqui por muitos anos em vistos temporários, e eles mencionam como se fosse uma espécie de daremos tempo para essas pessoas se inserirem no mercado de trabalho. Se não se inserirem, essas pessoas não servem para a Austrália. Então, mais uma vez, me remete ao fato de que eles querem pessoas trabalhando na profissão, que estudaram e que têm interesse em migrar. E eles querem pessoas que têm um salário né, acima de 70 mil, pelo menos. Então, de forma geral, vocês têm que escolher, aqueles que ainda não estão estudando, escolher né, um curso que se vem trabalhando em algo relacionado, tem que fortalecer o inglês, tem que correr em busca de um salário bom. Porque realmente esse vai ser o foco, acredito eu, a partir do ano que vem. É legal isso que você falou, porque muita gente me manda pergunta falando, qual curso que você acha que eu devo fazer? Primeiro, que eu não sou agente educacional, né? E segundo, eu faço uma pergunta para a pessoa, você quer imigrar para a Austrália? Sim, a gente quer morar aí para sempre, quer imigrar. Então, antes de você escolher o curso, faça uma consulta com o agente de imigração, para ele ver o teu currículo, te orientar em qual caminho que você vai seguir, e aí naquele caminho que você vai seguir, aí você vai contratar o teu plano educacional, que você vai estudar naquela área, vai seguir o caminho que o agente de imigração te indicou. Porque senão você vai gastar tempo fazendo um monte de curso VET, que são cursos técnicos, né, de diploma e tal, vocacionais, que talvez não vão lhe acrescentar em nada. Aqui você perdeu tempo, você perdeu dinheiro. Por muitas vezes você perdeu de evoluir no inglês também, porque geralmente você fica nesse ciclo vicioso de ficar fazendo curso VET só para ganhar tempo, trabalhando em coisas que não vão lhe ajudar na sua aplicação futura, deixando de ganhar vocabulário da tua área, que isso vai lhe ajudar a conseguir um emprego mais na frente também. Então, assim,
tudo tem que ser muito bem pensado para você não perder tempo e dinheiro, entendeu? Então, assim, Sim. antes de tomar a decisão do qual é o curso, obviamente, se você não falar nada de inglês, você tem que vir fazer inglês, né? Não tem nem o que questionar. Aí teve até uma pergunta que falou assim: eu vou como estudante, eu já devo procurar um agente de imigração agora, ou só quando eu estiver no VET? Você tem que procurar antes de vir. Antes de vir, procura antes de vir. Ou então, assim que você chegou, veio fazer inglês, assim chegou, já procura agente de imigração para já saber o que você vai fazer depois do inglês. Com Mas assim, certeza. né? Com certeza, Ali. Mas assim, uma coisa que eu quero complementar, a gente até conversou sobre isso esses dias, né? Alguns dias atrás. Uhum. Eu preciso pontuar aqui, gente, não cheguem numa consulta com a gente de imigração perguntando, me deem receita de bolo. Ah, me Me dê diz receita de qual bolo, é o que eu exatamente. tenho que estudar para chegar à residência, porque isso não é uma fórmula que de fato acontece. Se vocês fizerem essa pergunta, vocês vão receber as respostas que vocês não querem receber, né? Que é faz o que todo mundo vem fazendo. Eu, assim, tento muito, de maneira nenhuma, ficar sugerindo caminhos, porque são tradicionais, enfim, porque muita gente faz. Então, assim, quando vocês forem para uma consulta comigo, né, ou com um agente de imigração, ou com outro agente de imigração, vocês têm que ter, pelo menos dar um norte para esse profissional, caso vocês já não tenham um perfil que a gente possa explorar, um norte do que vocês querem. Porque o que vocês querem tem muito impacto no que vocês vão fazer, vão gostar, vão trabalhar, e assim é o ciclo, né? Então, várias coisas eu acho que vão mudar nesse sentido. Eles estão falando em mudar a questão do DT, do critério de genuinidade para visto de estudante. Eles falam em bater bastante em estudante tem que estar na Austrália para estudar, na questão da carga horária de trabalho no visto de estudante. Então, tudo indica que aqueles que se dedicarem, vierem, se inserirem no mercado de trabalho, vão ter um caminho mais fácil. Aqueles que ficarem ganhando tempo aqui, eu acho que eles vão começar a prejudicar nas renovações de visto de estudante, para que essas pessoas não permaneçam aqui por um período muito longo, né? Então, escolham bem, né, os cursos. Hoje temos um enorme desafio, que é determinar uma estratégia para pessoas, que essa estratégia vai durar 2, 3, 4 anos, diante de um cenário que vai mudar em talvez em um. Então, hoje é muito difícil traçar essas estratégias, mas a gente tem que lidar com o que a gente tem, obviamente. Tem hoje. E vejam bem, É. lista de demanda. Eu vi algumas perguntas aqui, a profissão está na lista e tal. Em alguma lista vai estar, que seja estadual, né, ou nacional, mas eles também falam em mudança das listas, tá? O que é uma mudança positiva. Eles falam que a lista é muito engessada e que, hoje em dia, as carreiras elas são híbridas. As pessoas trabalham em mais de uma função. E que o programa de imigração ele foca muito numa ocupação específica e que isso prejudica. Outra coisa que eles falam, que é uma boa notícia, ampliação do tempo. Eles querem que a pessoa que for sponsorada, gente, que ela não fique tão presa. Porque eles falam de pessoas exploradas no sponsor que não saem, não denunciam, com medo de perder o seu sponsor. Perder. Eles querem evitar isso. Uhum. Então, eles falam de uma maior flexibilidade para pessoas no sponsor poderem ir para outros sponsors sem serem prejudicadas, sem ter que pedir um novo visto. E também pessoas que perdem o emprego no sponsor ou querem sair por um tempo maior. Eles sugerem 6 meses para poderem trocar de sponsor ao invés dos 60 dias que temos hoje. Então, tem muita coisa positiva, principalmente no Employee Sponsor. Acho que é positivo também, não vai agradar todos, mas eu acho que as reformas fazem sentido. É diferente de agradar todo mundo. Uhum. Elas fazem muito sentido. O programa não funciona, não serve ao seu propósito da maneira que ele existe hoje. Mas algumas pessoas serão impactadas, com certeza. Sim. E, Ju, teve uma pergunta aqui também, porque depois a gente tem que pular para a pergunta que o pessoal mandou na caixinha, né? Que eu abri no final de semana. Mas teve uma pessoa que perguntou quais então são as mudanças que já disseram que a partir do final do ano que vão entrar em vigor. Talvez a gente até já falou, mas só para pontuar. O que a partir do final do ano já vai entrar em vigor, que já foi anunciado? Tá, vamos começar para o 1º de julho. O que já está confirmado? Aumento do salário mínimo para sponsor, na verdade, o aumento do TSMIT de 53.900 para 70. Por hora, isso impacta mais os employee sponsor visas, mas tem uma questão com visto permanente depois que a pessoa pega um skill regional 491, que também pode ser impactado em função disso. Então, isso já é confirmado para 1º de julho. Tem um caminho novo para neozelandeses se tornarem cidadãos da Austrália, que já passa a valer em 1º de julho. A gente tem hoje o período de transição para pessoas na short term no sponsor, que está válido até 1º de julho de 2024, e já foi confirmado
que pessoas na short term e na ROL, na outra lista, que é a Regional Occupation List, terão um caminho depois de 2 anos com sponsor. Essa é uma confirmação, parece que vai entrar em vigor by the end of the year, mas não há uma confirmação de data ainda. O 485, que hoje tem uma regra flexível para que as pessoas o obtenham. Essa regra flexível acaba, né, em 30 de junho e as regras do 485 voltam a ser as regras anteriores, mas vamos ver se vai ter alguma alteração nesse sentido. Regra flexível que você diz é o quê? Porque os VETs também estariam dando 485, vai parar de ter? Na verdade, os VETs não é VET por VET, mas é que antes precisava de uma validação profissional e o VET precisaria estar relacionado a uma profissão na lista nacional. Temporariamente, outros VETs estão dando esse mesmo caminho, mas isso deixa, em princípio, de existir agora. O aumento nos anos, e foi uma ótima notícia, o aumento dos anos de aprovação do Graduate Visa para quem estuda Higher Education. Então, hoje tem uma lista de qualificações, né, de bacharelados, mestrados, doutorados, que se a pessoa estuda algum desses cursos, o Graduate Visa vai ser maior. Então, para quem faz bacharelado de 2 vai para 4, mestrado de 3 para 5, doutorado de 4 para 6. Eu estou colando porque nem tudo eu sei de cor. Mas, o que mais? E existe aí uma concessão que para aqueles no 485 hoje, que querem dar entrada num 408 vertente COVID, que derem entrada até 1º de julho, podem vir a ter um 408 de 2 anos. Então, isso é para agora. Final do ano, temos essa confirmação aí dos 2 anos de sponsor para a residência, que é 186, mas também não temos data, e é isso. O restante é só anúncio de reformas, mas não há concretização ainda. Então, já teve várias pessoas perguntando do 485, essa menina, teve mais uma menina que perguntou aqui mais para cima também. Então, resumindo do 485, já que tiveram várias perguntas, é isso. Hoje, teoricamente, vários outros VETs também passaram a dar direito ao Postgraduate Visa, que é o 485 que a gente fala. Só que, segundo a Ju, tudo indica que vai voltar a regra antiga, onde somente quem faz uma graduação e pós-graduação vai ter direito, ou quem faz o VET, mas específicos VETs, tipo chef, childcare, alguns VETs que têm a profissão na lista de demanda. Então, assim, né, tem que consultar direitinho para ver se o que você está fazendo vai continuar dando direito para você. E teve esse aumento no tempo aí também do 485, né? Mudou, eu já tinha mudado há uma época atrás para quem fazia ou vocacional desses que tinha profissionalista, ou quem fazia um curso de nível superior, numa área regional já tinha aumentado o tempo, né? Agora aumentou também para quem não está em área regional, né? Geral. Li, em função de tempo mesmo, quer bater aquelas perguntas que a gente recebeu? Vamos. Eu vou rapidão aqui, mas, rapidão. Gente, eu tenho outra consulta na sequência. Imagina o cliente aqui assistindo. E eu tenho que voltar a trabalhar. Vamos. Olha que eu tô no sponsor, que é para cada residência. Bora, eu abri uma caixinha de perguntas no sábado, se eu não me engano. E tenho aqui as perguntas que as pessoas me mandaram. Muitas delas talvez vão responder o que vocês estão mandando aí também. Então, vamos lá. Que caminho pessoas com 43 anos têm de opção para a Austrália? 43 anos, dependendo do perfil, ainda há uma chance de tentar um Skilled Visa. Claro que o tempo é apertado, mas ainda tem essa chance. É claro, né, à medida que o tempo for passando, hoje a pessoa acaba ficando com opção apenas de um sponsor através de um Labor Agreement, entre eles, né, o mais conhecido é o DAMA, para que ela tenha essa possibilidade. Mas 43 tem que ver, né? Possivelmente vai estar mais para um Skilled regional do que para um Skilled estadual ou nacional, mas ainda temos aí um room para tentativa. Interessante que o inglês já esteja bom, né? Porque sim, com certeza. se ainda tiver que correr atrás do inglês, para ainda correr atrás do trabalho, para ir aí já dificulta. Então já foca no inglês, pelo amor de Deus. Tive nomeação para o visto 90 nesse ano fiscal em New South Wales, ano fiscal que acaba agora, final de junho. Não pude aplicar. Terei chance no próximo ano? Próximo ano fiscal que começa agora a partir de julho. Tudo depende da lista nova de New South Wales, né? Se vai permanecer a mesma, vai mudar, e também dos critérios do Estado para uma nomeação a esse visto depois de julho. Teremos que ver, mas não tem nenhum problema. De novo, eu tenho que entender um pouquinho a situação da pessoa, porque uma coisa é ter sido convidado para o New South Wales e não ter nem seguido com o processo. Outra coisa é ter seguido e ter sido negado. Outra coisa é ter tido convite e não ter ido para a etapa final de aplicação de visto. Isso tudo tem um certo impacto na decisão de New South Wales. Mas
Teremos que Certo. ver. Próxima. As mudanças previstas vão facilitar ainda mais para quem for para as regionais? Tu já respondeu isso, né? Eu acho, não está muito claro. Eu entendo que os estados e territórios terão uma maior voz nas decisões gerais do programa de imigração, é o que eles estão lutando por isso, né? É o que eles estão lutando por, mas não está muito claro se essas vantagens vão permanecer. Uhum. Ok. Haverá expansão no Dama a partir do ano fiscal 2023-2024? Alguma novidade? Acho que Expansão. eu acho que mais labor agreements, não especificamente o Dama, mas mais labor agreements, principalmente de algumas indústrias específicas como essa do Aged Care, vão ser criados. Mas Damas, eles podem mudar, eles podem deixar de existir, pode existir, enfim. Então, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que tem um pouco de tendência aí por esse lado, sim. Sim. Só voltando aqui, pontuando que existem labor agreements nas grandes cidades também, tá? Então, né? Só Labor voltando, que foi agreements muito importante essa informação. tem assim, company specific, então uma empresa pode simplesmente pleitear o próprio labor agreement para trazer determinados profissionais para a Austrália. Tem industry specific, Hum. então a indústria da pesca, de mídia criativa, a indústria de hospitality para fine dining, agora tem aged care, então tem vários de indústrias e além disso ainda temos os damas. Olha aí, tá vendo? Bom. Em quais regiões o Dama prevalece nas novas regras? O pessoal Não, gosta do Dama. não, essa pergunta não está fazendo muito sentido, porque É, os damas não tem nada que diga que eles vão mudar. que prevaleça em canto nenhum, né? Não. Continuam Tudo lá. tudo depende do labor agreement que foi feito na região. É. Mais uma vez, essa aqui a gente já respondeu. Sobre o Dama ainda prevalece para quem está acima de 45 anos? A Ju Depende do respondeu dama, já essa depende da também. profissão, tem que ver profissão a profissão, dama a dama, mas alguns deles têm sim concessão para aplicar a residência. Vejam bem, a concessão não é a questão do dama, o dama é um sponsor. Então a pessoa pega o sponsor 482, que esse não tem limite de idade, o limite de idade se daria na residência depois dele, que é o visto 186. Então a pessoa teria tempo a mais para entrar num 482 e chegar num 86 numa idade mais elevada. Basicamente isso. Entendi. Essa aqui não é muito a ver com imigração, mas estou indo de estudante 6 meses de curso. A próxima aplicação pode ser com quanto tempo? Assim que o teu visto vai perto de acabar, né? Tem que aplicar. Quando quiser, na verdade. Se quiser renovar no É, meio do visto pode renovar, não tem problema. até porque o próximo visto vai valer depois do que o visto atual acabar. É? É. Se for aprovado, se tu aplica um em cima do outro e o outro é aprovado, passa por cima do Ai, outro, né? perde tempo. Então Perde ou ganha se é um visto melhor, né? É, se aconselhe com o seu agente educacional, no caso, né? Porque é ele que vai tratar dessa parte, mas teoricamente as pessoas cursam, né, durante o teu curso todo, e quando tu tá ali mais próximo de acabar o curso, elas já vão se preparando para fazer a renovação. Mas como a Ju falou, se for por um visto melhor, tipo, você vai mudar do estudante para o esposo, é um visto bem melhor, Quanto antes, melhor. né? Já acha que já está no nível para entrar na universidade, vai mudar de um curso de Cambridge que tu está fazendo, por exemplo, e já vai mudar direto para fazer um mestrado, uma graduação, melhor ainda. Melhor Então, assim, ainda. né? Tudo Com depende. certeza. Com certeza. A possibilidade de emigrar, meu esposo tem 35 anos, estou preocupada se conseguimos o PR. Quantos anos ele tem, Depende, perdão? né, Ju? 35, foi isso? 5. 35. 35. 35, muita gente migra com essa idade, né? Então é só uma questão. De novo, é uma análise muito única, né, gente? No sentido do perfil desse profissional. Mas 35 ainda, por hora, ainda é uma idade ok. Até para criar É. uma nova estratégia. Essa aqui eu acho que você já respondeu. Pode ter mudança na idade máxima para emigrar para a Austrália? Você acha que esses 45 anos pode ser que mude? Eu acho que não. Não tem nada batendo, não tem nada dizendo nem sugerindo que isso pode ocorrer. A única coisa que eles falam é esse comparativo com outros países da pessoa ganhar uma pontuação por idade que não é gradual. Porque, por exemplo, o Canadá, você vai ganhando menos pontuação de acordo com a idade. E aqui são blocos de idade. Então, o que eles mencionam é que aqui uma pessoa de 39 anos ganha a mesma pontuação de alguém com 24, sendo que o de 24 tende a ficar mais tempo na
no mercado de trabalho e ajudar mais. Então, eles estão Uhum. falando disso e eles mencionam que a partir de 45 anos no Canadá a pessoa não ganha mais pontos. Eu não sou expert no Canadá, eu não sei se ela deixa de ter chance, mas eu entendo que não, que ela só deixa de ganhar pontos. Então, talvez eles façam algo similar, mas eles não indicam um aumento da idade, não, infelizmente. Sim. Tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, mas só pretendo ir daqui a 1 ano. Tenho 36 anos, estou preocupada. Entra naquela mesma da pessoa de 35, né? Todos os vídeos dali vão ajudar mais vocês do que o que eu possa colocar aqui, porque daí é uma questão de migrar como mãe. Eu já tive uma Se filha, eu você já estava quer aqui, saber então como vir em família para a Austrália, por favor, me siga se você não me segue ainda, porque eu falo tudo. tem muita coisa. Bem legal, Tem conteúdo bem muita legal. coisa. A Onshore Partner Visas. Nesse caso, teremos que estar na Austrália quando o visto for aprovado? Sim, tem que estar, mas claro, né? Se eles percebem que a pessoa está fora, né, temporariamente, eles mandam uma carta perguntando quando a pessoa pretende retornar. Tive um caso recentemente assim. Hum, Aí a pessoa voltou de férias, eles aprovaram o visto. Sim, onshore entendi, tem que estar onshore para aprovar. Sim. entendi. Quanto tempo o Partner Visa está levando para quem é casado com cidadão australiano? O casado, ou de facto, é o mesmo visto, né? O partner visa, então o tempo de processamento é o mesmo. Vamos colocar aí, eu tive um recentemente aprovado em 3 meses, foi bem rápido. E tem processos aí ainda 1 ano e meio no sistema, mas tende a ficar mais rápido porque eles não estão mais limitando o número de vistos de partner que eles podem aprovar no ano financeiro. Então tende a ficar mais rápido. Uhum, tende a ficar mais rápido. Work and Holiday Visa, vai ter alguma mudança? Várias discussões a respeito do Working Holiday Visa e muita discussão sobre a exploração nas pessoas que têm que fazer os trabalhos específicos para a renovação do segundo, né, para o pedido do segundo. Eles mencionam Uhum, ali uma sugestão de não ter mais a possibilidade de pedir o segundo, uhum, por causa dessa exploração. Teremos que esperar para ver, mas entendi, eles mencionam. entendi. Para quem não sabe, foi a partir do ano passado que abriu o Work and Holiday Visa para os brasileiros Foi, também? foi. Porque antes só algumas outras nacionalidades. O brasileiro não tinha direito ao Work and Holiday Visa aqui na Austrália e teve um agreement aí entre os governos e eles liberaram 500 vagas, não foi? 500 vagas. Para brasileiros, mas aí esses brasileiros têm que ter menos de 30 anos, né, Ju? Sim, tem Nem me outros lembro. requerimentos de qualificação educacional também. Tem que ter pelo menos 2 anos de cursados em curso superior, que nas outras nacionalidades acho que não Todos tem. Mas aí, têm. para ver tudo direito. Tem, Ah, todos têm? Ah, tem, tá. tem vários que têm. Tem vários que têm esse critério, mas os critérios não Entendi. necessariamente são iguais para todos os países. Mas tem um É, critério aí de qualificação, experiência é, e é. até nível de inglês em alguns casos. Então tem que. Isso. Mas eles não estão falando em mudar isso, eles estão falando na questão dos trabalhos específicos que têm que ser feitos para a pessoa pedir um segundo aqui, onde há muita exploração. Enfim, é só um ponto ali de todas essas propostas. Sim. Tem que aguardar para ver se vai mudar mesmo, se não vai, né? Porque É nada que da bate naquela proposta. tecla de que eles estão. Bate naquela tecla que eles estão querendo evitar a exploração, seja pelo. Exatamente. De qualquer forma, né? Eles querem evitar a exploração. E, gente, de novo, nada nas reformas significa. Nenhuma proposta de reforma significa que tudo que eles estão dizendo vai mudar. É uma proposta de reforma que eles estão tentando trabalhar, né, com as pessoas especializadas no assunto, para criando comitês, etc., para tomar determinadas decisões. Mas é muito difícil transcrever isso para uma mudança legislativa ainda. Sim. A regra de quem permaneceu na Austrália durante o Covid, conseguir o 186 TNT, vai continuar? O que é TNT TNT? é a vertente temporária. Ah, TRT. Por Escrevi errado. hora, não tem problema. Por hora é uma inconsistência de informações que o documento legislativo não coloca data final para isso, mas o anúncio mesmo, a informação no website do Departamento de Imigração coloca que essa concessão é válida por 2 anos a partir de julho de 2022, ou seja, até julho de 2024. Mas existem discussões nesse sentido. É que eu acho que agora com essas mudanças, uma coisa vai acabar passando por cima da outra. Sim. E tem 3 perguntas aqui que a gente já respondeu, se é possível partir para um plano de imigração a partir do primeiro ano, a gente já falou sobre isso, se com 45 anos de idade ainda consegue pegar a sponsor, a gente já comentou sobre as oportunidades pelo Dama e tal. Então eu vou partir para um aqui,
que eu vi aqui nas mensagens do pessoal, se tem alguma coisa falando se o tempo de trabalho para quem vem como dependente no visto de estudantes, né, se vai ter aumento nesse tempo de trabalho. Porque hoje, quem é dependente de um estudante que está fazendo um mestrado, pode trabalhar full time, mas se o estudante estiver estudando inglês, estudando um VET e tal, acho que até estudante de graduação, acho que o partner também Não não pode. pode, só pode trabalhar as 20 horas, que agora são 24 24, horas, né, semanais. Então, tem alguma coisa falando que eles pensam em mudar no tempo de Gente, trabalho? por hora é 24. Como eu não trabalho com visto de estudante, talvez eu possa estar missing, né, alguma informação aí, mas por hora a informação que eu tenho é as 24 horas, né, de semana, 24 horas de trabalho. Eu acredito que como a condição, a natureza da condição, né, 8105, 8104, do visto de estudante não deve mudar, o que vai mudar é só o número de horas, eu acredito que vai se manter igual. Mas eu peço desculpas, porque como eu não sou expert em Student Sim, Visa, talvez eu possa estar missing algum comunicado aí que eu não tenha prestado tanta atenção, sim, porque não é bem no que eu trabalho. sim. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui. A Gente, eu possibilidade de preciso quem trabalha voar. com a última. A Ah, possibilidade de quem trabalha com Care vale também para quem trabalha por ABN? como estamos falando de um labor agreement, no momento que esse labor agreement ele é aprovado, ele é um visto de sponsor, aí nesse caso não pode ser no ABN. Mas talvez a pessoa esteja se referindo, por exemplo, ao tempo de experiência necessário para que a pessoa qualifique para então pedir um labor agreement, né? Que tem ali um certificado, um ano de experiência. Aí nesse caso tem que analisar as comprovações desse trabalho, mas não teria algo que eu pudesse dizer que não. Sim. Gente, olha, eu sei que vocês estão mandando muitas perguntas, a gente queria passar o resto da Queria. tarde aqui respondendo todas, mas a Ju tem consulta e eu tenho que voltar para o trabalho. Mas eu quero agradecer todo mundo que ficou até aqui. Eu vou deixar a live salva, vou marcar a Ju, vou marcar a Seven Migration. Mandem mensagem lá para Seven, né? Ou mandem mensagem para mim, que a gente vai respondendo vocês. Eu vou respondendo vocês ao longo da semana pelos stories. A Ju também, sempre que eu preciso responder alguma coisa mais específica, ela sempre com muito carinho me ajuda a responder. Então vocês não vão ficar sem resposta. Podem mandar no direct aqui para nós. Manda para a mamãe, que nós vamos ajeitando aqui, vamos ajudando vocês, que a gente está aqui para isso, tá bom? Ju, muito obrigada pelo carinho. Imagina. Muito obrigada demais. Agradeço. Essa live vai ajudar muita gente, tirar dúvidas de muita gente. E é isso, muito obrigada Obrigada. e muito sucesso para você. Que Deus continue lhe abençoando. Que você, além de ser uma profissional maravilhosa, é uma pessoa de um coração gigante. Obrigada. Obrigada, Li, de coração. Obrigada, gente, pelo suporte, não só da Li, de todos vocês. Esse carinho é demais. Fazia muito tempo que eu não fazia live, então eu tô um pouquinho, né, enferrujada aqui. Mas já vamos organizar a próxima. De repente, pergunta e resposta, Vamos. enfim. Aí ajuda todo mundo aí com as Isso, dúvidas. O ideal é depois de julho, né? Pra gente já poder fazer uma atualização geral, mas estou à disposição, você sabe. A gente isso. tenta nos nossos horários de almoço. É, a gente dá um Gente, jeito. obrigada. Por vocês, a gente dá um jeito aqui, né, Ju? Obrigada. Tô vendo um Mas monte tá de bom. gente conhecida aqui. Obrigada, gente, pelo carinho, de verdade. Obrigada, Ali. Tamo juntas. Estamos Obrigada. juntas. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Mais uma vez, pessoal, quero agradecer vocês. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Vou salvar a live e, mais uma vez, mandem mensagem pelo direct que a gente vai respondendo, né, com o tempo, durante a semana. O que eu não puder responder, eu peço ajuda da Ju ou ajuda de algum outro profissional. Conheço várias pessoas que trabalham em várias áreas aqui, né, que podem colaborar, contribuir também. E o meu propósito aqui nessa página, nesse Instagram, é isso: é ajudar todo mundo, tá bom? Beijo, tchau para vocês.